Exercício de revisão da lição 5 do livro Arqueologia do Mundo Bíblico 1. A pergunta número 1 diz: Sargão I reinou quantos anos antes do dilúvio? A resposta correta é a primeira opção. Ele reinou cerca de 100 anos antes do dilúvio. Sempre lembrando que essas datas são aproximadas e que nós temos que ter uma tolerância aí de 100 a 200 anos é um tempo normal, ok? Mas, segundo a cronologia da arqueologia e a cronologia bíblica, eu estou comparando sempre a arqueologia bíblica, a cronologia bíblica com a da arqueologia, dá essa diferença. Então, a pergunta número 2: qual a cidade fundada por Sargão que se tornará a capital da Suméria? Bom, a resposta aí é a última opção, Acade. Bom, lembrando também que a cidade de Acade é aquela cidade que criou uma confusão na mente dos historiadores, porque você verifica claramente que Acade foi uma cidade fundada pelo rei da Suméria, que era Sargão. Sargão, ele nasceu numa cidade da Suméria, Quixe, se tornou rei dessa cidade, começou a conquistar as cidades em volta, formou um império sumério, e ele fundou uma cidade chamada Acade. Tem alguns historiadores que falam que os sumérios foram atacados pelos acadianos. Não era o Império Sumério, a sua sede foi colocada em Acade quando ele surgiu, porque Sargão foi o homem que organizou o império, antes havia as cidades sumérias. Bom, pergunta número 3. Quem foi o primeiro homem na região da Suméria a erigir estátuas suas e exigir adoração do povo? A resposta correta é Sargão I. Ok? Foi o primeiro, segundo a arqueologia, a erigir estátua e exigir adoração do povo. Pergunta número 4. Qual a razão do colapso da civilização suméria, segundo a arqueologia? Segundo a arqueologia, secas. Tá bom? Essa aqui é a visão da arqueologia. Eles acreditam que uma mega seca teria dado sumiço na população. Coisa sem precedente, né? Eu não consigo pensar em seca. Principalmente percebendo que atingiram regiões distantes, né? Ao mesmo tempo, 2 grandes reinos desapareceram. Pergunta número 5. Quando foi escrito o mito do nascimento de Sargão I? A resposta correta é a primeira opção, 700 anos antes de Cristo, cerca de 700 anos após Moisés. Eu quis colocar esse comentário aí, porque tem alguns que dizem que a história de Moisés ser colocado num cesto, num rio, é uma cópia da história de Sargão. Os arqueólogos que encontraram agora falaram isso, né? Só que o texto, né, as tabuinhas cuneiforme que relatam a história de Sargão, ele foi escrito 700 anos depois de Moisés, ou seja, Moisés é mais antigo, né? Então, mas o fato ainda que a história fosse mais antiga, não significa que Moisés copiou. Certamente ser colocado no rio era algo muito comum no mundo antigo, até porque a maioria das civilizações tinham o rio como sagrado. Os pagãos, eles adoravam o rio, adoravam a chuva, adoravam o relâmpago, adoravam o sol, adoravam a lua, eles adoravam tudo que eles podiam, né? Era comum, e principalmente o sol, no caso, né? Então, eram histórias que era comum no mundo antigo. Vamos colocar, meu Deus, rio. Aqui no Brasil eu já vi crianças sendo colocadas em rio. Bom, pergunta número 6.
Qual o primeiro homem, segundo a arqueologia, a se declarar Deus? Então esse homem seria Pepe I. Foi o primeiro homem que nós encontramos entre os descendentes de Caim, lá na terra de Quemete. Nós encontramos ele se declarando Deus. Pergunta número 7. Qual foi o último faraó da terra de Quemete antes do dilúvio? A resposta correta é a 8ª opção, Pepe II. Depois desse faraó, eles encontram esse faraó, tudo, estátuas dele, depois tudo desaparece naquela região. Uma civilização com conhecimento científico espetacular desaparece, o conhecimento desaparece. Isso é muito mais do que uma seca, é um dilúvio bíblico. Item número 8, pergunta número 8, digo. Qual o achado arqueológico que lista os reis sumérios anteriores ao dilúvio? A resposta correta é a segunda opção, chamado de